Estamos aqui para partilhar histórias com vocês. Casos assustadores, macabros, inexplicáveis, outros nem tanto. Resolvidos ou por resolver. Mas o que todos têm em comum é a sua veracidade. São crimes reais, fatos verídicos. Atenção, a realidade não se acomoda à sensibilidade. Ouvintes avisados. Olá pessoal, bem-vindos a uma semana mais. A Anitta comete um crime. Eu sou o Pedro, tenho de mudar de telemóvel e vou trazer um poema hoje também. de rebe tu de rebe, sevi o Noah, mahavia de bugia de buribibi. Já está. Olé, olé. Poeta. Como diziam antigamente, certeza que eu acabo de invocar a Satanás, agora mesmo, aqui para a gravação. Tu toma atenção agora nos próximos dias, qualquer coisa avisa aqui a malta. Exato. Bom dia pessoal, eu sou a Catarina. Um dos meus filmes favoritos da vida é o Shrek 2. 2, atenção, 2. E a minha sabedoria de hoje é: eu não gostava muito de ir para a Inglaterra. Se fosse para fora eu ia era para Londres. E isto foi falado, obviamente, por uma personagem do Secret Story. É que eu estava mesmo a pensar, de certeza absoluta, que vem daí, desse... Epá, só pode, tu sabes que esta malta é escolhida a dedo, né? Para dizer estas coisas maravilhosas. Anyway, keep going. Nada, hoje começa a nossa Catarina. Tenho muita vontade, porque ela também diz que tem muita vontade. Então vá, conta-me coisas, conta-me tudo. Today eu trago um caso muito especial, mas muito horrível, atenção, porque a gente sabe que a gente não fala aqui nunca das coisas bonitas que as pessoas fazem, não é? Portanto, eu trago um caso horrível, mas que é muito especial. É muito especial porque foi um caso extremamente difícil de pesquisa. É um caso de 1980, porque para variar eu vou sempre lá ao cu de Judas, né? E a coisa foi, eu encontrei um único documento em toda a internet sobre isto. Tipo, um documento de 2 folhas, que já estava, tipo, com palha, né? Já estavam a esticar ali. Então, no fundo, eu tenho muito pouca informação. Eu cheguei até a consultar, a ir ver registros dos jornais antigos, daquilo que existe. Não encontrei nada dentro destas datas, nada. Então, eu tive que ir buscar aqui 2 fontes fora do normal do que aquilo que eu costumo, ok? Portanto, eu quero dar aqui um ganda props e um ganda obrigada ao meu pai e à tia Custodinha. Uau! Ou seja, adivinhas de onde é que é o crime que eu vou trazer hoje? Lá da tua terra, de onde sempre, pá. Tararara. Portanto, malta, eu vou trazer um caso da Abrunheira. Não! Da tua? Não, eu pensava que estavas a falar lá para cima. Da Brunheira. Da Abrunheira! A Abrunheira! Amigos, a Brunheira Sintra. para quem não está a entender, para quem não vive na Abrunheira e não está a entender do que a gente está a falar, este crime aconteceu 2 ruas abaixo da minha casa. Ok? Portanto, malta aqui da zona que me ouve, amigos, pseudo-amigos, eu aposto que se vocês falarem... Inimigas. Exato, e inimigas também. Aposto que vocês falarem com os vossos pais ou avós, eles vão lembrar-se disto de certeza absoluta. Portanto, se souberem pormenores que eu não falei, digam, porque eu quero saber de tudo. Agora okay? que eu estou a entender a tua excitação toda com este caso. Claro, por isso é que eu ando há 2 semanas a falar disto. Ontem, quando fui ver o meu papi ao hospital, até levei o computador e tudo, estive lá a fazer isto com ele, a perguntar-lhe coisas. Adoro. E com a tia Custodinha, não a tia também, veio jantar cá a casa e eu, olha, conta-me tudo. Estamos a chegar a um nível que até já temos pessoas a falar para nós, a contar os casos. Exato. Exato. Daqui à lua. Só para dizer, muito obrigada, família, por apoiarem e ajudarem-me nesta loucura que é o podcast, está bem? Porque a minha família tem sido espetacular. Partilhar coisas no Facebook e tudo, está bem? Pronto, só para dizer. Maravilhoso. Então, eu vou explicar aqui mais ou menos ao Pedro, se calhar não, uns certos pormenores que vocês não vão saber, mas é só para ele entender ao certo onde é que foi. E apesar de lá está, só quem vive na Abrunheira é que sabe aquilo que eu vou falar. Vocês que não conhecem a Abrunheira, deixem-se ficar sossegados, não queiram conhecer, está bem? Está carregado de gente nova, eu não quero mais, portanto fiquem quietos, sossegados.
Não vão ao Maps, esqueçam que isto existe, está bem? Então bora lá. Lembras-te? Lembras-te quando o caminho que nós fazíamos de minha casa até ao campo? Sim. Mais ou menos, ou seja, ias tipo ali pela padaria e Aham. depois descias uma rua que até tinha uma pontezinha. Sim. E essa rua aqui do teu lado esquerdo tem tipo umas 3 ou 4 ou 5 casinhas assim, todas Aham. muito juntinhas, pequeninas, branquinhas. Local do crime. God! Exato. Então, em 1980, em janeiro de 1980, nesta rua, portanto as casas são assim todas muito juntinhas, pequeninas, mesmo coladas umas com as outras, ok? E no fim desta rua havia uma ponte que em 1980 era feita de madeira. E era onde as senhoras iam lavar a roupa debaixo da ponte, tipo ali no riachozinho debaixo da ponte, ok? E aí, nessas mesmas casas, portanto, o meu pai, só para fazer aqui um balanço, o meu pai tinha 19 anos e a minha tia Custodinha tinha 11 anos, ok? Nessas casas viviam uma mãe solteira, desempregada, com o seu filho Tiago, de 18 anos. Ok? O meu pai tinha 19, portanto eles eram mesmo próximos, andavam na escola, próximos, ponto e vírgula. Ele era órfão e o meu pai diz que toda a gente o descrevia como maluco e como uma grande pancada na cabeça, não jogava com o baralho todo, era muito lá no canto dele, muito antissocial, ele não socializava com as pessoas. Ou seja, notava-se perfeitamente que havia ali alguma coisa fora do normal. Hoje em dia talvez tivesse um diagnóstico psicológico ou psiquiátrico, Claro. né? Mas pronto, anos 80 a gente já sabe. E o Tiago e a mãe davam-se muito bem com os vizinhos do lado, que era a Rosa e o Ramiro, e tinham um filho que era o Marco, de 5 anos. O Ramiro, que tinha aí mais ou menos entre os seus 28 e 30 anos, jogava a bola com o meu pai e com o meu tio e com os tropas todos da zona da altura. Ai, os Eles tropas. tinham uma equipa de futebol e jogavam muito futebol lá embaixo na Urca. Aham. Aliás, o meu pai disse-me inclusive que teve com o Ramiro aqui há uns anitos atrás. Encontrou-o em Santarém. Que é de onde ele e a Rosa eram originalmente. Tinham vindo para a Brunheira há 3 anos atrás, mais ou menos. E pronto, entretanto, depois desta situação toda, voltaram para Santarém outra vez. Para quem não sabe, a Brunheira é uma zona bastante industrial. Há muitas, muitas fábricas por aqui. Já na altura havia e era onde os dois trabalhavam. Ora, o Tiago e o Marco, o pequenito de 5 anos, eram muito próximos, ok? Como o Tiago era aquele típico antissocial, ele mal saía de casa, a não ser que fosse para a escola ou para o trabalho ou o que fosse, e quando saía era para ir brincar com o Marco, ou seja, eles iam tipo para casa um do outro. O Tiago via no Marco o irmão que nunca teve, e o Marco, obviamente, via brincadeira, via ali um irmão mais velho para brincar aos índios e cowboys, né? Houve então um dia normalíssimo, em janeiro, que o Tiago e o Marco estavam a brincar em casa, enquanto a Rosa pegou num cesto de roupa e foi lavar a roupa ao rio. Portanto, tipo, 10 passos no fim da Exato. rua, né? A moça estava lá descansada e de repente só ouve assim: Senhora Rosa, o Marco caiu da cadeira e está cheio de sangue. Ou seja, isto era o Tiago a chamar pela Dona Rosa. Claro. A Rosa, em pânico, obviamente, vai a correr e quando chega ao quarto, vê o seu filho caído no chão, em cima do tapete, a sangrar abundantemente dos olhos, do nariz, da garganta e do peito. Coração. Exato. Ok, não só vi nada porque eu estou de boca aberta. Para quem não está a ver, eu fiquei tipo. What the fuck? Yeah. Exato. Ou seja, a Rosa pegou no filho ao colo, em completo desespero, tipo, foi a gritar para o meio da rua, né? Uma pessoa Claro. sabe lá o que fazer, eu nem quero imaginar a Nossa Senhora. E a única coisa que ela gritava era: mas o que é que tu lhe fizeste? O que é que lhe fizeste? E não sei o quê. Pronto, isto começa a vir a vizinhança toda, né? Obviamente. Veio a polícia, veio jornalistas, veio tudo. E havendo jornalistas, acho muito estranho não haver qualquer Exato, tipo de registro registro. disto. Porque 1980 não foi assim. Eu às vezes esqueço-me que estamos em 2020 e qualquer coisa e não em 2000 e só. Verdade. Mas de todas as formas, era um tempo em que as coisas estavam bastante documentadas, não? Ou seja, ok, faz tipo 40 anos, mas documentados
Então, Exato. Acho muito estranho eu não ter encontrado nada, exato. mas pronto, é assim, como a Abrunheira é aqui um sítio muito pacato, sossegado aqui, hoje em dia já não tanto, na altura era mais, né? Hoje em dia, falando a sério, isto está Claro. carregado de vivendões novíssimos, há muita gente nova a viver aqui, mas isto na altura era muito pacato, Exato. era uma coisa muito sossegada. Hoje em dia ninguém conhece ninguém, antigamente se tu davas um peito, toda a gente dizia que tu cagaste no meio da rua. Exato, sim. Conforme. Confirmo, atesto. Exato. Testemunho, vivi, passei. Exato. Been there, done that. Mas pronto, continuando então. Então, a Rosa, obviamente ali no meio daquele desespero, mas o que é que tu fizeste? O que é que tu fizeste, Tiago? E o Tiago não tinha qualquer tipo de reação. Ok? O Tiago ficou tipo assim, mas com um rosto completamente aterrorizado e assustado, tipo, em pânico. O que é que Claro. eu fiz? O que é que eu acabei de fazer? A questão foi depois, com autópsias e com interrogatórios, perceberam o que é que tinha acontecido aqui. E o que aconteceu foi que o Tiago abusou do Marco. Hostia. Então, isto é horrível, porque eles eram tipo irmãos. Toda a gente diz que eles eram mesmo tipo irmãos. Eram muito próximos. E ele do nada ter uma atitude destas de abusar a criança, e depois obviamente a criança assim, com 5 anos já tem 2 dedos de testa, Claro. virou-se para ele e disse: eu vou contar tudo à minha mãe. E foi aí que o Tiago, assustado que soubessem disto, mas completamente chateado e descompensado num ato de loucura e de raiva, pegou numa sovela de sapateiro, que se não souberem o que é tipo, imagina tipo um picador de gelo. Ai. Tipo uma cena assim mesmo afiadinha. Exato. E uma tesoura de alfaiate. Ah, Epá, e com essas coisas foi o rosto do miúdo, o pescoço e o coração. E depois confessou mais tarde à polícia: eu matei-o porque ele ameaçou contar que eu o tinha violado. hostia. Puta. Isto foi um crime horrível. Isto foi horrível. Era uma... Ok que isto não se faz a ninguém, obviamente. Se tivesse 5 anos, se tivesse 50 anos, isto não se faz. Claro. Mas era uma criança de 5 anos, merda. Exato. Fuck. A mãe do Marco só dizia como é que é possível, como é que o Tiago foi capaz de cometer uma selvageria destas com o meu menino. E depois na casa do lado, né, está a mãe do Tiago, desempregada, com uma depressão diagnosticada, mãe solteira, a procurar uma explicação do porquê, mas porquê é que o meu filho fez isto, como é que ele foi capaz de fazer isto, porque é que o meu filho é assim, Exato. né? E pronto, é assim, sabemos que ele foi preso, ok? Não sabemos ao certo, não sei ao certo quantos anos ele apanhou, porque a pena máxima de 25 anos em Portugal só foi implementada em 1982. Exato. E antes disto, eu fiz uma pesquisa, mas também não percebi ao certo qual é que era a pena máxima, ok? De qualquer maneira, ele hoje em dia, portanto, o meu pai tem 63, portanto ele deve ter aí os seus 60, 61 anos, mais ou menos. Exato. E nunca mais ninguém soube dele depois dele ser preso. E Ou seja, das duas uma, ele hoje em dia ou já está livre ou está morto. ele deve ter sido preso aí mesmo na prisão ao lado da Sim, Brunheira. aqui no Linhó, de Exato. certeza. Eu não encontrei, lá está, não encontrei registros nisso, mas, Ok. mas é bem capaz. O facto dele, pronto, ter de ser aqui, malta, a prisão é tipo uma rua acima. Sim, são 2 ruas mais acima. Exatamente. É 2 minutos mais a A andar. Abrunheira tem um bocadinho de tudo, está bem? Prisão incluído. Sim, que é do Linhó já, mas pronto. bandidos e prisão, tem as 2 coisas. Aliás, eu virei para o pai e eu disse assim: lembras-te de algum crime que tenha acontecido na Abrunheira? E ele olhou assim para mim do tipo, e eu, sim, pronto, à parte daquilo que a gente já sabe que Claro. acontece. E ele disse-me logo automaticamente: o Marco. E eu, pronto, aproveitei, fiz logo as perguntas todas. Catarina, tens aí testemunhas, é? Cuidado. Yeah. Cuidado com este nível de investigação, é? Olha Exato. tu. Imagina, eu acho que se eu fosse realmente, por exemplo, pegar e bater à porta assim daqueles vizinhos com quem eu tenho mais confiança, ou Exato. encontrar alguém na rua, ir ali à padaria, tal, se eu for ali à padaria, que é o JN aqui, é a CMTV aqui da Abrunheira, se eu for à padaria e eu perguntar: olha, vocês lembram-se, olha, eu posso-vos garantir que eu trago para aqui até fake news.
Seguramente. E muitas. Principalmente e muitas, até e muitas. fake news. Mas eu garanto que há de haver alguém que há de saber de alguma coisa que não está escrita em lado nenhum e que Exato. o meu pai e a minha tia não sabem. Ok? Lá está, eu não andei foi a bater à porta dos Claro, vizinhos propriamente, obviamente. Mas tenho a certeza, por exemplo, e eu vou fazer isto, eu ainda vou ali falar com a minha vizinha, a Dona Luísa, e vou-lhe perguntar para ver, porque ela já tem os seus 70 e qualquer coisa, portanto é capaz de se lembrar de alguma Claro. coisa. Eu vou perguntar, eu vou perguntar. Mas pronto, desta vez não andei propriamente aqui a bater às portas, né? Mas pronto, ele hoje em dia já deve ser uma pessoa das duas, uma, ou com esta idade, ou está livre já, ou morreu, ninguém sabe nada dele. Portanto, para finalizar, a minha Anitta foi presa. E pronto, e é isso. Ela foi presa e não se sabe nada dela hoje em dia. Exato. Agora só uma pequena curiosidade. Oi, oi, oi. É que eu já visitei estas casas tipo 30 vezes. Eu já estive lá dentro destas casas. Tipo familiares ou amigos que viviam lá e eu ia tipo jantar ou ia... Eu já vomitei naquela ponte, que hoje em dia é uma estrada, eu nunca a vi de madeira. Eu já parti uma garrafa de vodka naquela ponte por causa de um cão. Ok. Já aconteceu muita coisa ali naquelas ruas. Eu já estive muitas vezes dentro daquela casa e sem saber que isto tinha acontecido. Total, a gente na nossa adolescência, que foi tipo há 2 minutos atrás, obviamente, Óbvio. a gente passou à frente daquelas casas e sobre essa ponte 20 mil vezes. Tipo, Eu acho que 20 20 mil vezes é pouco, Ou seja, honestamente. ou seja, flipa com isso, não é? Meu Deus. Exato, exato. Olha, vocês não estão a entender o entusiasmo Claro. que eu tinha em trazer este caso para aqui, porque isto aconteceu 2 ruas abaixo da minha casa. Claro, mas isto é uma coisa que me dá um pouco de inveja por viver em Barcelona. Não, espera, vou explicar. Porque, claro, tu tens um crime na tua aldeia, ok? Exato. E tu, pá, é tipo, ok, excitante, foi mesmo aqui. Eu tenho 20 mil crimes à porta de casa porque vivo em Barcelona e é tipo, mais um. Mais um. Já está. Estás a perceber? É tipo, não tem excitação, não tem chispa. A não ser que morra a minha vizinha de baixo algum dia assassinada. Não tenho essa proximidade, não posso ter, entendes? Para mim é tipo Barcelona é enorme. Pronto, Tipo, exato, é só mais um. claro, ou seja, adoro, até eu fiquei super excitado com isso agora porque é tipo, eu passei aí 40 mil vezes na minha vida. A coisa é essa? Eu sei Ou ver seja, exatamente onde é que foi isso, tipo, uau! Eu estava super ansiosa de partilhar isto contigo, porque tu conheces exatamente o sítio onde isto Claro. aconteceu. Então, opá, olha, isto para mim, estar a falar disto com a minha tia, com o meu pai, estar a fazer perguntas e não sei o quê, foi muito, é completamente diferente, obviamente, do que estar a fazer uma pesquisa online e não sei o quê. Mesmo assim, eu acho que nunca me tinha esforçado tanto numa pesquisa online como foi desta. Claro. Porque eu tive que ir ver registros de jornais que hoje em dia já não existem e que existiam nos anos 80, né? E ver certos dos jornais. Eu tive a ver notícias porque havia quem dissesse que isto aconteceu em dezembro e depois já em janeiro. Então eu tive a ver durante 2 meses, eu estive a ver todos os dias 2 ou 3 ou 4 jornais diferentes para ver se eu encontrava uma notícia disto e eu nunca encontrei. As únicas fontes foram mesmo a minha tia e o meu pai, por isso, props, obrigada. Não, isso é uma investigação com valor, ou seja, estás a falar com as pessoas que viveram isso. Exato, eu senti-me uma jornalista a fazer perguntas do tipo, então e não sei quê, e aonde, e como, e idades, e nananã. Adoro. Adorei, amei. Pronto, isto tudo para dizer que se não fosse o nosso podcast da Anitta Comete um Crime, se calhar morria eu um dia sem saber que isto tinha acontecido à porta aqui ao lado da minha casa. Amiga, acabamos de trazer uma exclusiva. Este episódio é muito especial hoje só por causa disto. O caso é horrível, a gente sabe que sim, mas deu-me uma pica do caraças tratar deste caso e coisa. É muito pequenino, eu sei que eu vos trouxe pouca informação, mas pronto, lá está, não há um caso mais, muito antigo, exato. Não há mais, mas foi o que me deu mais pica até agora fazer. Normal, né? Aqui os meus vizinhos. Claro. Mas pronto, é assim, o meu caso fica por aqui, né? Não tenho muito mais a dizer.
Só quero dizer, malta aqui da zona que me ouvem, vão perguntar às vossas famílias e se souberem alguma coisa que eu não disse, eu quero saber. Comentem, mandem-me uma mensagem privada, o que vocês quiserem, mas eu quero saber se souberem de pormenores. Ok? Okay. Muito, olha, sempre. Fui bem ensinada. Okay. Vivo na banheira, pelo amor de Deus. What the fuck? Bora. Ok, vou ao meu. O meu não é tão próximo como o teu, mas também me chama um bocado porque foi um caso que eu vivi, ou seja, aconteceu, eu já estava em Espanha e eu estava a ver na televisão os desenvolvimentos deste caso. Então eu tenho tudo na cabeça super presente. Boa. Pormenores, gosto. Decidi chamar ao caso um peixinho da Almeiria. 27 de fevereiro de 2018. Gabriel tem 8 anos e é um menino que está de férias pela Féria de Andalucia. É tipo uma festividade, então eles têm férias no colégio e tal, não sei o quê. O menino estava a passar férias na casa da avó paterna numa aldeia chamada Hortichuelas, com 73 habitantes, que está situada em Almeria. Quando às 15h30, depois de comer, depois de almoçar, quis ir à casa de uns primos para brincar. Uns primos que viviam tipo a 100 metros de distância da casa da avó dele. São já às 6 da tarde e a avó vê que o Gabriel não volta à casa para lanchar. Assim que foi à casa dos tais primos perguntar e dizem que o Gabriel não esteve ali em nenhum momento. A avó avisou todos os vizinhos da aldeia e aos pais do Gabriel, porque claro, 73 habitantes não é muito difícil avisar a toda a aldeia. E como eu tinha dito, aos pais do Gabriel que não estavam ali na aldeia e meteram-se a buscar o menino, ok? Quando já passavam 5 horas da desaparição, avisaram a polícia. Ángel David Cruz e Patrícia Domínguez são os pais do Gabriel e estavam separados já há uns tempos, mas tinham super boa relação entre eles, ou seja, eram muito amigos. O pai tinha uma nova parceira já há algum tempo que se chama Ana Júlia Queijada. Via-se os três muito afetados cada vez que eles saíam em alguma entrevista na televisão ou assim. Isto foi um caso que teve muito bombo mediático na televisão. Os pais saíam constantemente na televisão a chorar, a pedir se alguém tiver o meu menino, que traga o meu menino, não sei o quê. E eles estavam a buscar e tal. Passaram 6 dias e de repente encontra-se uma t-shirt branca e ao analisar o ADN havia, como mínimo, ADN do Gabriel. Ana Júlia, a namorada do pai dele, a parceira do pai dele, encontra esta t-shirt. Perto da aldeia havia uma grande reserva de água muito profunda. Tipo, não é uma barragem, mas quase, ok? Tipo um lago bué da fundo. Exato. E, claro, havia a hipótese de que se calhar o Gabriel tinha caído, ou tinha ido brincar ali, perdeu o controle, ou alguma coisa assim. E aí eles concentraram as buscas da polícia nesse momento, porque aquilo até estava bastante perto aonde a Ana Júlia encontrou a t-shirt. Ok? Então começam aqui as coisas interessantes. Ana Júlia estava com o pai do Gabriel quando encontraram a t-shirt, mas ele em nenhum momento viu essa t-shirt. Ou seja, num momento aleatório do percurso, a Ana Júlia desvia-se um pouco e aparece com a t-shirt na mão, tipo, ai, olha o que eu acabo de encontrar, que casualidade. Tirei-a do bolso. Magia. A Ana Júlia foi quem sugeriu ao pai do Gabriel irem buscar por aquela zona. Outra casualidade, o ex-companheiro da Ana Júlia vivia super perto de onde a t-shirt foi encontrada. Aí a Ana Júlia começa a insinuar, que aqui vive aquela pessoa, é? Atenção! Mas a polícia, tipo, nope, não tem sentido. Não vamos tirar por aí. Não tem muito sentido. A polícia sim que desconfiou de um ex da mãe do Gabriel, porque ele tinha uma ordem de restrição que a mãe do Gabriel tinha pedido contra ele. Mas ele tinha um alibi super sólido, então não procede também essa investigação. Fica então sem efeito. Obrigado pelo seu contacto. Aqui já a polícia começa a suspeitar bem forte da Ana Júlia. Mais que nada pela t-shirt, estás a perceber? Era demasiado casualidade. Que aquela t-shirt fosse encontrada por ela ali. Oh, Ana Júlia. Yeah.
Então a polícia decide avisar aos pais do Gabriel sobre as suspeitas contra a Ana Júlia. Mas pedem que eles estejam caladinhos, que dissimulem o máximo possível. Ou seja, imagina tu aqui o nível de teatro que eles tiveram que fazer. Estás a perceber? Tipo agentes secretos, tipo Kim Possible. Estás a perceber? Imagina... Secretos tipo Kim Possible. Yeah. Imagina o pai a dormir com ela ao lado cada noite e caladinho, caladinho. Isso não em cima ou em baixo. Exato. Não creio que estivesse no mood, mas Epá. tipo, não poder dizer nada. Então a polícia decide interrogar a Ana Júlia. Não esperavam que ela confessasse nada, nem nada disso, neste interrogatório, mas simplesmente lhe disseram que como a investigação não avançava, queriam falar com todas as pessoas próximas ao Gabriel para tentar fazer um mapa dos últimos dias do menino e tal. Exato. Realmente só interrogaram a ela, não interrogaram a ninguém mais. Ok, mas ela não sabia disso. Okay. Na realidade, a intenção da polícia era meter a Ana Júlia nervosa, nervosinha, enervada com os nervos, Yes. para ver se ela cometia algum deslize em alguma ação, em alguma palavra, alguma coisa Isso assim. desbocava ali um bocadinho. Exato. Também metem Tirar naves da puca. Hombre! E também metem microfones no carro dela e começam a seguir ela para todo o lado, sem ela saber, com polícia da Então paisana. eles estavam mesmo tipo é esta, não há hipótese é esta. A sério, aqui foi a polícia portou-se bem, foi uma investigação bem feita. Graças a Deus, Ave Maria. Bom, vamos ao Maria. 11 de março de 2018, 12 dias depois da desaparição. Esse dia a Ana Júlia decidiu que já não podia manter muito mais tempo aqui a farsa toda. Então ela foi a uma propriedade, um terreno que eles tinham, ela e o pai do Gabriel, noutra aldeia, ok? Chegada ela a esse terreno, viram ela sacar do jardim umas madeiras, umas pedras e um corpo que aparentemente era de um menino. Depois meteu esse corpo na mala do carro e seguiu em direção à Almeria, até que chegou a uma aldeia que se chama Vicar, a uns 70 km da zona da desaparição do Gabriel. Ali eles tinham uma garagem privada, ok? Quando ela parou o carro na garagem, entrou a polícia. Atenção, eu disse polícia, não disse polícia. É verdade. Ok? Cuidado, estou a melhorar aqui a coisa. Yes! Entrou a polícia, deteram a Ana Júlia e viram na mala do carro onde efetivamente encontraram o cadáver do Gabriel. O Gabriel estava há 12 dias morto. Ai. E morreu no dia da desaparição. E como sucederam as coisas foi assim. O Gabriel saiu da casa da avó para ir brincar com os primos, efetivamente. Mas alguns minutos depois de sair, também saiu a Ana Júlia, que estava ali na casa da avó do Gabriel também. Mas claro, a avó não deu importância. Tipo, normal, Exato, né? exato. A Ana Júlia foi buscar uma carrinha e disse ao Gabriel que subisse à carrinha e depois fez força até deixar o menino sem respirar. Depois disso, levou-o ao tal terreno que tinham e enterrou o Gabriel num caixão pequeno que tinha preparado. Nossa. Essas são as madeiras, ok? E tapou aquilo com pedras e areia. Então isto foi premeditado, mas por... premeditado, mas segundo a explicação dela, pá, agora a gente chega lá. Mas sim, quem é que tem preparado um caixão sem O premeditado? caixão, exato. A Ana Júlia primeiro negou tudo e disse que era inocente, mas depois admitiu e disse que o matou porque o Gabriel, que recordemos que tinha 8 anos... 8 anos. Tinha ameaçado com deixar-lhe a cara como o boneco do Chucky com um machado. Oh, for God's sake. Well, oh, come on, girl. Não acredito, não creio, não pega, Nossa não... Senhora. Não. Desculpa lá, se um puto de 8 anos tirar para mim, eu vou-te espetar uma faca na cara. Tá, uma Exato. chapada na cara levas tu, tá a andar de moto. Obviamente, já está. Eu não pratico violência a crianças, está mal. Não, mas, claro, mas é assim, motivos reais do assassinato. Não se sabe ao certo, mas suspeitam-se que poderia ser ciúmes que ela tinha do miúdo. Do miúdo, pois. Que ela estava com o pai do miúdo. A 9 de setembro de 2019, quase um ano depois, foi a tribunal e um jurado popular considerou-a assassina e foi condenada a prisão permanente revisável. Significa um mínimo de 25 anos em prisão e depois dos 25 anos pode ser revisada a sua situação se é demonstrado que a Ana Júlia reabilitou-se.
Se é assim, podia ser em liberdade vigiada. E se não é Nossa. assim, ela continua na prisão. Ai, Curiosidades. portaram-se muito bem aí. Sim, 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 sim. Portaram-se muito bem neste caso. Claro, não é uma perpétua, mas é tipo bem revisável. E parabéns, senhores polícias e senhores juízes. Exato. Não é costume. Não é costume. Curiosidades aqui do caso. A t-shirt que apareceu deu tanto nas vistas, porque naquele dia estava a chover muitíssimo, mas E a a t-shirt t-shirt que a Ana Júlia entregou estava... A t-shirt que a Ana Júlia entregou estava mais seca que o deserto, amiga. Ela literalmente sacou a t-shirt do bolso. É para mesmo tonta, podia ter feito uns salpicos, uma... não sei, olha. Yeah. Whatever. Nossa Anyway. senhora. Oh, Ana Júlia. Ana Júlia, carinho, estás muito mal. Descobriu-se que a Ana Júlia dava uns diazepams, Xanax, relaxante, Yeah. ao pai do Gabriel, para que ele não participasse demasiado nas pescas do filho. Do tipo, ai, estás muito nervoso, toma isto para relaxar, Toma, precisas yeah. descansar e tal. Toma diazepam para o corpo. Aí. Nossa senhora. Outra curiosidade é que as curiosidades aqui vão adicionando e tu vais ficar de boca aberta cada vez mais. Vais ter a boca no chão agora mesmo. A Ana Júlia teve uma filha com o seu primeiro esposo anos antes de sequer conhecer o pai do Gabriel. Filha essa que morreu de forma acidental quando caiu de uma varanda do 7º andar. Olá? Olá? Estamos aqui a entender Oh my fucking god. um patrão aqui de coisas a acontecer. Well. Ai, ela que fique presa ao resto da vida, por amor de Deus. Parece que a Ana Júlia era um pouco viúva negra também. O primeiro marido chegou a sentir-se mal e foi hospitalizado, ainda que ninguém nunca conseguiu saber porquê. Ele sobreviveu e pouco depois ela Drugs. pediu o divórcio. Drugs. Depois teve outro namorado, um homem 16 anos mais velho que ela, e viveram juntos 2 anos até que ele morreu de cancro. No dia do próprio enterro deste senhor, os filhos dele viram a Ana Júlia ali com outro homem maior, também doente de cancro, que acabou por morrer em 2017. Oh my god. Aqui, por exemplo, neste caso, a Ana Júlia levou 17 mil euros quando ele morreu. O caso foi difícil de resolver e realmente a Ana Júlia ajudou, porque ao ser uma aldeia tão pequena, não havia câmaras de multibanco, nem de comércios, nem de nada que Exato. pudessem dar provas. Então, porque é que eu digo que a Ana Júlia ajudou? Porque se não fosse ela ter encontrado, entre aspas, aquela Encontrar camisa, a t-shirt. exato, Yeah. ela não tinha dado sinais nenhuns de ter feito merda nenhuma. Então, obrigada Ana Júlia por denunciar-te a ti mesma. Exatamente. Entregaste, Exato. amiga. Boa, ainda bem. Agradecida. Exato. O caso da polícia chamava-se Operação Nemo. Porque as pessoas chamavam ao Gabriel Pescaíto e parece que ele gostava muito de peixinhos também. Eu lembro-me dos pais deles aparecerem nas entrevistas na televisão e tal, sempre com desenhos dele de peixinhos, ou com um boneco do Nemo, ou uma coisa assim. Tadinho. No meu caso, a Anitta cometeu o crime e foi presa. Foi presa graças a ela até. Exato. Obrigada, Ana Júlia. Ai, mãe do céu. E Nossa Senhora. nada, este caso tipo, eu trouxe porque foi uma coisa que eu me lembrei do tipo, este caso eu vivi, este caso, tipo, eu estava a ver na televisão o que é que estava a acompanhaste acontecer. tudo. Yeah. Exato, ou seja, que tem as caras deles marcados e o que eles diziam e tipo, Yeah. ou seja, é super assim, super pena, claro, pelo menino, por favor, Gabriel, por causa de uma mulher Imagina, maluca. esta coisa dos crimes, isto é óbvio que há coisas que não se fazem a ninguém, não é? Este tipo de coisas não se faz a ninguém. Mas quando se fala de crianças, Claro. eu acho que é normal que o coração sinta muito mais a coisa, né? E que a gente tenha mais empatia com Obviamente, porque situação. é sempre tipo, ok, tu matas um homem rico, tu matas alguém que te fez mal na vida, mas uma criança, o que é que essa criança te fez? Ou o que é que tu vais ganhar com matar uma criança? Nada, nada. Não É que há tem há muita sentido. gente que diz, mas as crianças são cruéis. As crianças não têm filtro, porque ainda não aprenderam a ter Exato. filtro. Então elas falam e elas fazem sem ter noção daquilo que estão a fazer e a dizer. É o que é. Elas não são Tal e qual. cruéis, elas são puras, são genuínas. Não gosta, está mal, gosta, Exato. está bem, ponto. Ponto final. Então quando é uma coisa destas com crianças, epá, isto
e pronto, tendo uma eu ali, né? Yeah. Faz muita confusão. Olha que curiosidade é que tu e eu trouxemos caso de crianças e Verdade, sem assim que- planear nada. Assim que tu falaste, um miúdo de 8 anos, eu pensei, olha que coisa engraçada, os dois escolhemos. A gente está sempre em sintonia sem saber. Sem já saber, reparaste? exato. É bastante assim. Que é ótimo, sim. é ótimo. A gente está sempre em sintonia sem saber. É maravilhoso. Sem dúvida. Nada, eu não tenho muito mais que comentar esta semana, Pronto, olha, também não. Eu acho que esta semana vai ser assim uma coisa pequenina. Exato. Mas não está mal, olha, também. Pronto. É para compensar os 50 minutos às vezes que a gente Exato. traz noutros episódios. Pronto, tu já sabem, malta. Uns vêm muito grandes, outros vêm pequeninos. Claro. E é para Ora, deixar-vos com vontade de mais, que é para vocês dizerem, soube-me a pouco, quero mais. Exato. Então... Olha, perfeito, é isso mesmo. Isto foi tudo sem Exato. sabermos, né? Subconscientemente, isto foi tudo estratégico para vocês ficarem com Exato. água na boca para o próximo. E tenho aqui uma mensagem, quero dizer uma mensagem à câmara, até vou agarrar o microfone. Tu, pessoa que estás a escutar, que estás a ouvir, a Anitta comete um crime. Olá, estou a falar para ti diretamente. Posso saber porque é que tu ainda não deste a subscrever no Spotify e no YouTube? Ou porque é que tu não nos segues no Instagram? Qual é a razão? Diz-me. Eu quero saber. Porque é que está a acontecer isso? Tens 2 dedos, tens 10 dedos, tens 20 dedos. Sortudo! Sortuda, sortude! Usa esses dedos, vai ao teu telemóvel, subscreve no Spotify, subscreve no YouTube, subscreve no Instagram, ou segue no Instagram, ou whatever, e faz coisas. Tipo, ajuda aqui ao pessoal. Tu tens que fazer isso. E mais uma coisa, amigos. Não há comentários. E mais não digo. Claro, é porque os comentários por mensagem privada são muito bonitos, mas a gente também gosta de comentários públicos, está bem? Exato. Comenta aí na caixa. Ajuda. É que dá aqui... Claro. Né? Ajuda a malta. Comenta aí na foto. Comenta nos spoilers. Tu o que é que achas? Que a gente faz uma miniatura cada semana para cada caso? Sacar uma foto? para quê? Tu achas que isso é fácil? Isso é para que tu comentes, para que tu compartas. É que é tudo para ti. É Tu para não dás ti. valor. Tu não dás valor, pá, desculpa, mas tu não dás valor. Exato, a gente vai ter que se chatear um dia destes. E eu não me quero chatear. Não me quero chatear. Eu não me importo. A gente pode chatear-se. Claro. Não, eu não quero. A Catarina não está nervosa, a Catarina fala assim, tá? Exato. A Catarina é assim. Ok? A Catarina é assim. Pronto, já está. E com isto e um biscocho, besito gente guapa. Até para a semana. Tchau. Até para a semana. ASMR. Oh, Ana Júlia.